Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e nós vamos falar sobre as anulações dos processos que Lula pode ter, principalmente no sítio de Atibaia. Antes de iniciarmos o vídeo, nós vamos falar desses dois juízes que tomaram aí protagonismos diferentes. Sérgio Moro, ele se titulou pelo Brasil todo e todo mundo e isso é inegável que ele tinha virado um símbolo do combate à corrupção. Porém, quando foi descoberto que ele realmente induzia o Ministério Público Federal e até possíveis testemunhas para que pudesse coletar provas suficientes da condenação de Lula, a sua imagem acabou sendo desgastada, principalmente quando ele se tornou capacho, cachorrinho de estimação de Bolsonaro, ou seja, um juiz com tanta importância, claro, com suas ambições políticas, chega ao Ministério da Justiça. Todos achavam que ele tomaria todo o protagonismo no combate à criminalidade, porque ele tinha esse combate lá com Lula. Então, quando surgiram as primeiras denúncias contra o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, todos achavam que ele usaria a sua forma firme, enérgica contra a corrupção. Na verdade, fizeram uma grande armação. Dias Toffoli barrou investigações envolvendo o COAF e muitas das investigações ficaram prejudicadas Brasil afora devido a essa decisão equívoca de Dias Toffoli. E agora a gente também fala sobre a Gabriela Hatz. A doutora Gabriela Hatz, ela ficará conhecida na história do Brasil como a juíza do Ctrl-C, Ctrl-V. Isso mesmo, meus amigos. Ela simplesmente pegou sentenças, e acabou colando em suas teses de condenação e ficou feio, ficou horrível. Veja bem, quando você plagia, quando você copia, isso te descredibiliza de tal forma que te envergonha. A doutora Hatz, ela é formada, com certeza enfrentou monografias do TCC para o término de sua graduação, assim como eu enfrentei duas, a graduação e a pós. E quando a gente está fazendo isso, a gente evita demais mesmo fazer colagens, tirar frases, tirar textos, contextos de artigos ou de fontes e jogar para dentro do nosso e dizer que aquilo é nosso. A sentença do sítio de Atibaia, na qual ela tinha feito contra Lula, estava de forma tão grotesca que quando você pegava o processo do Triplex de Guarujá com o sítio de Atibaia, você encontrava similaridade nos processos. E na Constituição brasileira é bem claro que você não pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime. Então, era realmente uma cópia de um do outro. Talvez ela, com vontade de aparecer, como Sérgio Moro apareceu na mídia, tanto nacional quanto internacional, e aquela vontade de ela tomar o protagonismo da Operação Lava Jato, já que ela, juíza, estava responsável em substituir Sérgio Moro e condenar Lula, fizeram com que ela se equivocasse e de forma grotesca, horrenda, copiasse sentença para dentro de sua sentença. Tanto que o MPF muda a denúncia contra Lula, mas o juiz volta a apontar faltas de provas. Há falta de provas. Então o juiz federal da 7ª Vara, federal, Ali Maslow, negou acolher a denúncia do Ministério Público Federal que acusa o ex-presidente Lula de atos de corrupção para beneficiar o seu irmão mais velho. A 3ª Vara, meus amigos, já tinha negado esse pedido. Ou seja, havia uma negação sobre isso, que era falho. Então, para piorar a situação, o TRF4 também veio copia e cola em sentença e abre brecha para anular a condenação de Lula sobre o sítio de Atibaia. Era aquilo que estávamos falando, a forma grotesca da colação das sentenças. Então, dentro da concepção da Gabriela Hatz, ela estava fazendo aquilo que os clamores das ruas tinham pedido a Sérgio Moro. Só que era um outro caso, era uma outra situação, era um outro clima. Então o próprio Ministério Público disse assim, apropriou-se dos argumentos do MPF em outra ação. Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, anularam uma decisão da juíza Gabriela Hatz com a alegação de que ela copiou e colou o texto de sentença e argumentos do Ministério Público Federal em condenação de investigados em um caso de desvio de verbas em Santa Helena, do Paraná. Doutora, isso é feio.
Juridicamente é muito feio. A senhora mostra ineficiência quando faz isso e fere a Constituição quando ela nos garante a presunção da inocência e a ampla defesa. Os desembargadores escreveram que reproduzir argumentos de terceiros copiando peças processual sem indicação da fonte não é admissível. Doutor, isso é uma vergonha tão grande, é como se eu estivesse apresentando a minha monografia ou TCC para o meu curso de mestrado e me deparasse com uma banca dizendo que minha tese era cópia de outra tese, de um outro graduado. Então, quando você faz essa situação, você compromete até a questão da credibilidade da justiça. Houve sim falta da imparcialidade dos dois processos, tanto do triplex quanto do sítio de Atibaia. Serão realmente averiguados e possivelmente anulados. Há uma pressão do próprio TRF4 para anulação do processo do sítio de Atibaia, porque grotescamente ele é a cópia do primeiro. E faltou aí a apuração dos laudos dentro daquilo que se pede na jurisprudência do caso. É necessário uma pessoa tão leiga para não observar de fato que os processos são similares. E volto a falar novamente que dentro da Constituição brasileira, uma pessoa não pode ser condenada duas vezes pelo mesmo crime. Não existe dupla sentença no mesmo caso. O que está lá apontado pelo Ministério Público é a falta de prova. É uma cópia da outra, jogada para dentro da sua sentença. Infelizmente parece que a Justiça de Curitiba, do Paraná, anda mal assessorada. Porque tem juízes que, além de não combater realmente de forma precisa a corrupção, no caso aí o Sérgio Moro, que está se demonstrando um capacho de Bolsonaro, fora o seu linguajar paupérrimo na língua portuguesa, assassinando a própria gramática, nos faz pensar que será que ele realmente é uma pessoa tão nível educacional para ser um juiz, ou então da forma descuidada da doutora Gabriela Hatz de Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar sentenças para poder chegar a um laudo final e assim condenar. Essas coisas nos deixam estarrecidos porque poderia ser com qualquer pessoa simples, eu, você, qualquer outra. Então, se a justiça não é tão confiável e juízes conseguem manipular por seus interesses políticos e pessoais uma sentença, é necessário que tenhamos mais atenção sobre o que está acontecendo no Brasil. O processo será realmente anulado não é porque irá existir uma impunidade, mas é porque houve uma distorção daquilo que se esperava de um juiz, que é a sua imparcialidade, e não escolher lados e assim sentenciar a sua própria vontade. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.